vou propor o tema do nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre códigos e decifração de códigos na Cabala. A Cabala propõe uma releitura das escrituras, mas no sentido de achar dentro do texto outros tipos de entendimentos, outros tipos de insinuações e até de segredos. Tanto que na Cabala as escrituras elas têm uma interpretação a 4 níveis. O nível literal, ao pé da letra, o nível metafórico, simbólico, o nível do filosófico, que é o 3º nível, e o nível mais alto é o nível do segredo. Esse nível do segredo é que constitui a Cabala ou a Cabalá. E para se atinar com o segredo das escrituras, são usados alguns métodos de decifração. Hoje nós vamos falar de 2 métodos de decifração e depois eu vou exemplificar, né? Primeiro vamos entender os 2 métodos e por que eu escolhi esses 2 métodos, e depois nós vamos exemplificar onde eles foram usados fora do contexto das escrituras, né? Em outro idioma e fora do contexto da própria Cabala. Quer dizer, da universalidade desses códigos, da possibilidade desse decifração, métodos de decifração de códigos a partir da Cabala. Vamos falar então do primeiro. Esse método de decifração se chama, em português se chama anagrama. Anagrama, em hebraico, esse método de decifração se chama Tumurá. Tumurá é troca de letras. Anagrama também, né? Anagrama propõe uma troca de letras. Eu fiz um exemplo em português para que todos tenham um entendimento do que é um anagrama, e no método de decifração da Cabala, o que é Tumurá, que vem a ser a mesma coisa, mas recebe esse nome de troca de letras, troca a posição das letras na palavra, troca o significado também, o sentido. Então temos aqui em português 4 letras, né, A, M, O, R, que formam o substantivo amor, a cidade de Roma, o vegetal ramo, o nome próprio Omar, o verbo mora e a fruta romã. Então parece um segredo simples, mas é um segredo na Cabala, é um segredo muito revelador para descobrir os segredos ocultos dentro do sentido literal do texto. Então esse é o primeiro. Eu acho que ficou claro que na Cabala essa troca de letras propõe outros significados, revelando segredos, né? Que no texto literal parecem ocultos, codificados, né? Então, lembrando que o primeiro código que nós vamos tratar hoje e exemplificar é o anagrama, ou Tumurá. E o segundo, existem outros, mas hoje são esses 2. O segundo é um código, né, um método de decifração chamado Atbash. Vamos virar aqui em português, né, no transliterado, para ver se dá para entender. O que temos aqui? O alfabeto hebraico, mas com o fonema hebraico, diferente do alfabeto, né, que nós usamos nas línguas de letras latinas. Então nós temos aqui, são 22 letras, as 11 primeiras, copiei, tentei reproduzir o fonema das letras hebraicas, A, B, G,
H, V, Z, o fonema CH, T, I, C, quer dizer, está fora da ordem do ABC que nós conhecemos, mas está de acordo com as 22 letras hebraicas na forma do fonema. Em que consiste esse código? Esse código consiste em, ele foi muito usado, depois eu exemplifico para vocês. Ele é escrito, o hebraico se escreve, né, da direita para a esquerda, então as 11 primeiras letras são escritas nessa direção e as 11 letras subsequentes, né, na direção contrária, de forma que nós tenhamos correspondências de letras na vertical. Ficou claro? Isso. Então, escrevemos as 11 primeiras letras do alfabeto e voltamos com as 11 últimas letras do alfabeto. E construímos com isso uma tabela. E essa tabela recebeu o nome, esse método recebeu o nome de Atbash. Por que Atbash? Botei até em cor diferente, Atbash. Aqui nós temos um fonema SH, né? Que para transliterar precisamos de duas consoantes. Então percebam assim, Atbash. O que quer dizer? Quando na palavra aparecer a letra T, é sinal que você deve trocar por A. Quando na palavra aparecer a letra B, é sinal que você deve trocar pelo fonema SH, o som, né? Esse som. Quando na palavra aparece a letra T, o correspondente é N. Então, é formação de nova palavra, de uma nova palavra. Se alguém diz assim, esse texto está em código Atbash, isso é uma receita. Então, é preciso fazer a tabela, a receita já está dada. O outro, a quem não interessa o documento, provavelmente não sabe o que é código Atbash. Mas se eu passo para alguém que conhece o código e diz, estou repassando para você um documento, ou um bilhete, ou uma comunicação no código Atbash, se refere a isso aqui, né? É uma correspondência onde um vai receber o valor do outro, e a correspondência é na forma vertical e feita dessa maneira. Aqui está o código Atbash no original, nas letras hebraicas. Aqui nós temos Atbash, e o nome desse código é Atbash por causa dessa primeira correspondência. É possível fazer outras tabelas e aí dar outros nomes. Então eu passo e digo, olha, esse código é outro, mas aí eu preciso fazer uma nova tabela. Mas essa tabela é muito utilizada, muito conhecida, tanto que ela ganhou o nome, Atbash. Muito bem, esses são dois métodos de decifração da Cabala que revelam segredos ocultos nas escrituras, mas também em documentos ou em qualquer forma de comunicação secreta é possível usar. Murar, troca de letras, e usar também o código Atbash, entre outros que eu posso trazer em outros encontros. Eu disse que eu ia trazer um exemplo, né, do uso desses dois códigos, e por isso eu escolhi esses dois códigos para o encontro de hoje, porque surpreendentemente eu encontrei o uso desses dois métodos de decifração num livro totalmente fora das escrituras, um livro originalmente escrito em inglês e fora do âmbito, né, da Cabala. Isso me surpreendeu muito. Trata-se do livro O Código da Vinci, todos já devem ter ouvido falar. Não vou contar o conteúdo do livro, mas vou exemplificar
como o autor. É um livro de quase 500 páginas. Quase 500 páginas. Fiz algumas marcações aqui. Vou exemplificar como o autor lançou mão desses dois códigos de forma perfeita e exemplificou e definiu muito bem. Para mim foi uma surpresa. Quando eu fui ler o livro, em dezembro de 2004, eu não tinha ideia que eu ia achar isso aí dentro. Então, para mim foi motivo de surpresa e ao mesmo tempo de emoção, para ver o alcance de onde códigos particulares podem chegar. Então vamos lá, o Código da Vinci, ele trata da passagem de um segredo de um avô, que vem a ser o curador do Museu do Louvre, que queria passar ele era detentor de um segredo que tem importância para a humanidade, importância histórica, lendária, né? Quer dizer, circula entre essas duas áreas, entre a história e a lenda, e ele era detentor desse segredo e se sentia vulnerável justamente por ser detentor desse segredo que fazia parte de uma sociedade secreta. Pressentindo que ele poderia ser, né, assassinado, ele deixou uma pista para a neta dele, que ele tinha certeza que ia conseguir decifrar, e o nível de dificuldade da passagem desse segredo devia ser muito elevada para que não caísse em mãos indesejáveis. Tinha que ter esse destinatário que seria a neta dele. E ele deixou essa pista, essa mensagem do segredo final, numa forma que lembra muito aquele jogo de caça ao tesouro, né? Ele foi construindo pistas, uma pista remetia a outra, onde achar outra pista, isso tudo dentro de catedrais, de monumentos, de museus, entre Paris e Londres, né? E não me lembro bem, mas 8 ou 10 pistas. Bom, a primeira pista, cheguei na primeira pista, entendi que ele tinha que passar essas pistas de maneira cifrada, tanto que foram chamados um professor de simbologia, professor conceituadíssima, simbologia da Harvard, para interpretar as pistas, e a própria neta do curador, que era uma especialista em criptografia, que é a área de conhecimento dos códigos. E ela sabia interpretar. Então eram dois especialistas em simbologia e códigos. A primeira pista, que foi achada perto do corpo dele, né, depois de assassinado, já contei que ele foi assassinado. Então a primeira pista é totalmente cifrada, ela vinha assim: 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Ó demônio draconiano, ó santa falsa, em inglês, tá? É lógico que aqui precisava de um método para decifrar. Isso foi na página 53. A solução apareceu na página 108, muito tempo depois. Apareceu na página 108, quando esses dois especialistas, depois de muito tentar decifrar esse código totalmente incompreensível, né, para jogar para a próxima pista, eles chegaram à conclusão que a receita para a compreensão dessa pista era através do método anagrama, que é aquele primeiro que nós vimos da troca das letras, lembram? Então, depois de muita especulação, eles lembraram desse método, e não por acaso, eu vou dizer por quê, eles lembraram desse método de tumurar, de troca das letras, justamente por causa da sequência numérica.
porque a sequência numérica, que era 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5, eles perceberam que era, na verdade, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, que é a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é uma sequência numérica cujo número subsequente é a soma dos dois anteriores e não tem fim. Então eles perceberam, fica quase visível, para quem conhece a sequência Fibonacci, fica quase visível na mistura essa sequência inicial, ela é bem conhecida. Com essa linha, eles perceberam, é anagrama, isso é um anagrama. Então, através do uso de um método de decifração da Cabala chamado Tumurá, eles conseguiram decifrar a primeira pista e aquilo todo, né, se tornou, depois da sequência Fibonacci, Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Né? Então, em português não vai combinar, mas em inglês totalmente, sim, esse livro é traduzido. Então, ó demônio draconiano, ó santa falsa, a primeira linha é Leonardo da Vinci, em anagrama, e a segunda linha é a Mona Lisa. Então, eles já sabiam que eles tinham que ir no Louvre, perto da região ou do perímetro onde estava o quadro, e lá eles teriam, ou no próprio quadro, ou na visualização do quadro, ou na medida do quadro, já não me lembro onde, eles teriam a segunda pista. Foi indo. Eu faço questão de ler. Então, o autor descreve que esse método usado é um método da Cabala. Então, em 3 linhas, ele diz assim: os ensinamentos místicos da Cabala, isso dentro de uma ficção, isso não é um livro pedagógico. Os ensinamentos místicos da Cabala baseavam-se quase totalmente em anagramas, a modificação da ordem das letras nas palavras hebraicas para obter novos significados. Ele até diz que os romanos se referiam ao estudo dos anagramas como a grande arte. Muito bem, e as pistas foram em sequência, pegando outros métodos de decifração que não são da Cabala, que existem, até que chegou um dos últimos, que era quase chegando no segredo, era a obtenção de um cilindro. Era um cilindro que tinha um pergaminho dentro, que provavelmente tinha um mapa do tesouro, ou tinha uma mensagem muito importante, uma das últimas. Só que para abrir esse cilindro, precisava saber a senha. E a senha desse cilindro era tipo esses cadeados que tem um indicador e a gente vai virando a senha na seta do indicador. Então eles chegaram, depois de 6, 7 pistas, chegaram a obter o cilindro. E o cilindro, aí tinha que entrar no cilindro com a senha. Só que ele aparentemente veio com a receita de como abrir o cilindro. Ele trouxe de forma cifrada, codificada, como abrir o cilindro. E aí veio, dizem que o Leonardo, aqui também diz, mas eu já tinha ouvido falar, que o Leonardo da Vinci conseguia escrever espelhado. Já tinha ouvido falar isso, confirmou aqui nesse livro, né, com o autor que fez uma pesquisa de não sei quantos anos, o Leonardo da Vinci, que ele conseguia escrever de forma espelhada com muita presteza, com muita habilidade. Então chegou, junto com o cilindro, chegou uma quadra de 4 versos metricamente perfeitos, com rimas e com ritmo. Até o tradutor assim, tiro o meu chapéu para esse tradutor, a tradutora, que ela conseguiu pegar essa quadra que está originalmente em inglês e ela conseguiu passar para o português com métrica não perfeita, mas com métrica, ritmo e rima. Então,
A receita para abrir o cilindro, para achar a senha do cilindro, é palavra antiga, essa é a quadra. Perdão, eles não conseguiam ler a quadra. Era completamente ilegível e eles não sabiam que idioma era. Até que um dos dois se lembrou desse detalhe do Leonardo da Vinci saber escrever com habilidade um texto espelhado em letra cursiva. Naturalmente que não foi o Leonardo da Vinci que fez a quadra, foi o avô. Mas usando esse conhecimento, ele sabia que a neta ia se lembrar disso. Então era só colocar no espelho, mas ela não fez isso, ela copiou em papel transparente e botou contra a luz. E conseguiu ler em inglês, que virado não era idioma nenhum. E a tradução é: a receita para a senha para abrir o cilindro. Palavra antiga e sábia, este precioso rolo de serra, com o poder de unir sua família dispersa na terra. A chave é a pétrea cabeça pelos templários louvada, e Atbash, enfim, te revelará a verdade guardada. Ele usou o nome em hebraico do método de decifração. A última linha diz: Atbash te revelará a verdade guardada. Como se Atbash fosse de domínio público, né? Isso me emocionou e me surpreendeu muito, escrito dessa forma. Então, como, né, eu achava que era um código tão particular, tão próprio, que só servia para as escrituras ou para hebraico, que isso aparece no Código da Vinci. Então, eles sabiam que o método para se achar a senha para abrir o cilindro era Atbash. Veio a receita. Aí o autor explica: o Atbash é de uma adequação sublime. Encontram-se textos criptografados em Atbash na Cabala, nos pergaminhos do Mar Morto e até no Velho Testamento. Os estudiosos e místicos judeus ainda encontram significados ocultos usando o Atbash. O criptograma Atbash, de certo, fazia parte do ensinamento do priorado. O priorado é a sociedade secreta, de que o livro trata. Lembram do Atbash, né? A tabela. A tabela aparece aqui. Eles colocam a tabela aqui. Então, agora faltava achar a senha. E por inferências de desenhos, por insinuações do próprio cilindro, que eles se remeteram à adoração de um deus pagão. E o nome desse deus pagão, até pelos desenhos, pentagramas que apareciam, mas essa era a intenção, justamente de mandar a senha. Mas a senha também veio codificada com o nome de um deus pagão, que eles pudessem identificar. E a senha era uma senha de 5 letras, e o nome do deus pagão também. Eles construíram, tem aqui, construíram a tabelinha, essa tabela, e descobriram a senha correta, alinharam no indicador, conseguiram o conteúdo do pergaminho e seguiram em frente na obtenção do tesouro. Onde eu quero chegar? Do alcance, me surpreendeu o alcance de um saber que eu imaginava um saber particular, restrito a um grupo e a um tema. E no Código da Vinci eu vi que esse saber, esse método de decifração de código, ele pode ser usado fora do âmbito da Cabala,
fora do âmbito das escrituras e em situações, em todo tipo de situações, como uma contribuição de leitura codificada.